Pessoal, mais uma semana de aula, falando agora sobre o nosso próximo texto, que é o capítulo 9 do livro do Cabalo, e o capítulo 2 do livro sobre meditação, que eu vou falar na próxima lâmina. Então, já começando pensar sobre a questão das técnicas de relaxamento, por que eu trouxe a técnica de relaxamento logo após ao texto que fala de dessensibilização? Porque para dessensibilizar precisamos aplicar algumas técnicas de relaxamento e eu também acrescento mindfulness, que acaba ajudando nesse processo. Nós temos as referências, né? O capítulo 9 do Cabalo, Manual de Técnicas de Terapia e Modificação do Comportamento. E nós temos também o capítulo 2 do Germer, Christopher Germer, que é Mindfulness e Terapia e Psicoterapia. Ele vem discutindo muito da questão do porquê, né, do Mindfulness estar sendo aplicado na psicoterapia. Eu acho que é um livro muito rico, como eu passei para vocês já, né, via WhatsApp, e eu acho que gostaria que vocês pudessem dar uma olhada e talvez até ler o livro. Eu sei que ele é grande, mas eu acho que ele vale muito a pena, tá? Principalmente quando a gente pensa nos capítulos sobre ansiedade, o capítulo sobre a psicologia positiva também, eu acho que é legal, é interessante. Eu coloquei o capítulo 2 só para vocês terem uma ideia mesmo, né? E os demais aí vocês vão explorando. Então, como é que eu definiria o relaxamento, tá? Essa lâmina, ela vai ser dividida em duas partes. Primeiro, nós vamos definir e falar sobre o relaxamento e técnicas de relaxamento. E no segundo momento, nós vamos falar a definição do mindfulness e como aplicar e tal, certo? A definição de relaxamento constitui-se como um processo psicofisiológico de caráter integrativo, onde o fisiológico e o psicológico interagem, formando um todo no processo, tanto como objeto e como produto. São três os componentes do relaxamento: fisiológico, subjetivo e comportamental. O que significa isso? Eu tenho um componente fisiológico no relaxamento porque ele promove e antagoniza aspectos direcionados ao nosso sistema nervoso periférico simpático. Então, ele antagoniza o simpático e estimula o parasimpático. Seria essa conexão entre o nosso fisiológico e o nosso subjetivo. Nós temos aqui que, historicamente, né, as técnicas de relaxamento elas foram incorporadas às psicoterapias já na década de 60, 1960. Então, é muito recente. É quase tão recente quanto a própria aplicação de conceitos da comportamental na clínica. Então, o uso dessa técnica sempre foi muito usado, muito recorrente na psicoterapia de base comportamental. Também a TCC trabalha, várias outras linhas das psicoterapias comportamentais utilizam as técnicas de relaxamento como ferramenta, tá? Nós temos aqui duas técnicas muito importantes, que é a técnica do Schultz, relaxamento autógeno, e do Jacobson, que é o relaxamento progressivo. Então, essas duas técnicas são muito importantes e são muito aplicadas. A relaxamento autógeno é aquele relaxamento onde a pessoa ela se coloca como partícipe desse processo. Então, ela vai mentalizando e relaxando à medida em que ela vai se colocando numa situação, tá? Pode ser guiado. Aí todos esses aí podem ser guiados, geralmente são guiados. Quando você pensa num comportamento, num relaxamento totalmente autógeno,
hoje ele é desaconselhável. Eu, pelo menos, desaconselho na minha prática, porque a pessoa precisa ter uma orientação para ir relaxando, senão os pensamentos tomam conta mesmo, né? Marcos conceituais para definição dessa técnica. Primeiro, aí nós temos a emoção, né? Por que usaríamos a emoção como marco conceitual? Primeiro, a emoção, ela ativa o ramo simpático, lembra que eu falei nas mandas anteriores? O ramo simpático do sistema nervoso autônomo, que produz respostas fisiológicas no corpo. Entretanto, o relaxamento produz o contrário, ativa o ramo parasimpático do sistema nervoso central. Então, ao longo do relaxamento, nós temos o antagonismo do sistema nervoso simpático, autônomo simpático, e nós temos uma aceleração, um reforçamento do sistema nervoso parasimpático, tá? O sistema nervoso autônomo parasimpático, que anula, antagoniza o simpático. Então, o simpático, que é ativado pelo estresse, nós já falamos isso em sala, ele é antagonizado pelo ramo parasimpático, fazendo com que os sintomas do estresse eles sejam dissipados. Tá? Aqui nós temos assim, outro fator importante conceitual é o estresse, adaptação como resposta biológica a um estímulo aversivo. Então nós temos a avaliação cognitiva de alguma situação vista como aversiva, e o relaxamento ele vem para antagonizar a resposta biológica, fisiológica a esse estímulo. Então eu vejo um estímulo qualquer, né? Um carro vindo em minha direção. Eu analiso isso como um estímulo estressor, aversivo. Eu crio um medo, crio um estresse em relação a esse estímulo. E pode ser que não seja, pode ser que o carro esteja só fazendo uma manobra, tal. E aí, depois disso, eu mantenho a sensação de estresse no meu corpo. Eu tenho uma resposta biológica. Eu começo a correr, eu começo a ficar agitada, eu começo a ficar mal com relação a esse estímulo. E o relaxamento, ele vem antagonizar isso. Isso acontece em todas as situações. Outro fator importante que nós temos que dar destaque é a aprendizagem, tá? Então, emoção, estresse e aprendizagem. Por quê? A aprendizagem é o X da questão com relação ao relaxamento. É você conectar, associar, né? Fazer a aprendizagem do paciente para que ele conecte o relaxamento a momentos de estresse. Eu estou com um momento de estresse, de ansiedade, então eu vou aprender que em momentos de mais estresse eu preciso usar a técnica de relaxamento. Aprendizagem nesse sentido, de desencadear respostas emocionais e biológicas diferentes para momentos de estresse, né? A terapêutica da ansiedade é importante. Na terapêutica da ansiedade é importante a aprendizagem de componentes biológicos e emocionais que possam desencadear crises e identificar a necessidade de utilização da técnica. Então, eu vou identificar momentos em que eu possa utilizar a técnica, eu como paciente. Então, aspectos necessários à aplicação da técnica. Como é que eu vou aplicar essa técnica? Primeira coisa, avaliar a situação onde o paciente está, né? Aquela situação de muito estresse ou de insônia, enfim, eu mesmo vou avaliar isso. A segunda coisa, eu preciso ver a relação paciente-terapeuta, se ela está bem estabelecida, porque eu só vou conseguir fazer uma sessão de relaxamento com o meu paciente se a minha relação com ele estiver bem estabelecida. Senão, é um risco que eu corro fazer um relaxamento e a pessoa não relaxar, né? Um ambiente físico do mais tranquilo possível, é claro, pode ter algum barulho, vai ter, né, em algum momento algum barulho, mas o ambiente terapêutico, o ambiente físico
é o menos barulhento possível, o mais tranquilo possível, meia luz e tal. Aquele ambiente já preparado para o relaxamento. A voz do terapeuta tem que ser uma voz contínua, tá? A técnica é uma voz contínua, sutil, um tom bem baixo, sem interrupção, sem que você pare muito de falar, nesse estilo que eu estou falando agora, né? Seria uma forma de você usar melhor a sua voz como um item maior do relaxamento. E é claro que é necessário que você apresente essa técnica para o paciente para que ele entenda o que você vai fazer. No texto de vocês, vocês vão ver que nós temos várias técnicas de relaxamento, sabe? Depende muito da adaptação de cada paciente. E não tem muito como você antever, sabe? É você testando mesmo. Primeiro, relacionamento progressivo. Algumas pessoas têm essa inclinação para fazer relaxamento progressivo. Essa técnica do Jacobson é a técnica mais antiga de relaxamento que nós temos. E ela tem muita eficácia também, mas ela é um pouco complicadinha. Essa técnica ela utiliza a indução, a tensão e distensão. Então você tensiona uma parte, determinada parte que você quer relaxar, tensiona, tensiona, tensiona e depois relaxa. Tensiona, tensiona e relaxa, né? É uma forma de relaxamento. Tem o relaxamento passivo também, que você não tensiona. Você simplesmente vai pensando em determinada parte do seu corpo e vai relaxando, pensando e relaxando, pensando e relaxando. O relaxamento autógeno, o paciente mesmo vai fazer essa autossugestão, ele vai se sugestionar a relaxar. Isso é interessante ser treinado para que a pessoa, ela está no evento, né? Está no evento e ela consiga fazer, dentro do evento mesmo, um relaxamento. Mas isso é em situações pontuais. Um relaxamento contínuo é um relaxamento que eu diria mais passivo ou progressivo, tá? Uma resposta de relaxamento também é você induzir a associação entre uma palavra-chave e um estado de relaxamento. Então você associa, por exemplo, uma palavra-chave a felicidade. Felicidade a um momento de relaxamento. Então a pessoa vai relaxando, relaxando e associando a palavra felicidade a esse momento de relaxamento. E quando ela estiver necessitando relaxar, ela vai aplicar essa palavra e, consequentemente, vai induzir ao relaxamento. Vocês vão ler lá no texto e eu acho que é importante também depois vocês tirarem as dúvidas na aula que nós teremos, né, a aula online. Vamos começar falando de mindfulness. Na verdade, o mindfulness não é um relaxamento, tá? Nós vamos ver que a definição lá no final é estar aberta à experiência presente com aceitação. Então, não é um relaxamento propriamente dito, tá? Mindfulness é um outro tipo de atividade que se traduz como atenção plena. Essa finalidade, essa técnica, ela não é para relaxar o corpo. Ela, na verdade, é como se fosse uma indução de relaxamento mental. É a mente que vai, entre aspas, descansar, tá? Estando alerta. Ela vai descansar de tanto pensamento aleatório e vai ficar alerta. Essa é a definição de mindfulness, atenção plena. Aqui na lâmina vocês vão ver que formalmente o pensamento oriental ele entra na psicologia e na filosofia ocidental lá por volta do século XVIII, 1700 e alguma coisa, quando os britânicos começaram a explorar o Oriente. Eles começaram a explorar o Oriente e começaram a ter contato maior com os textos espirituais, os livros, os escritos,
antigos das antigas tradições espiritualistas orientais. Então, por exemplo, o Bhagavad Gita, que é o texto espiritual indiano, que foi escrito por Buda, está toda na história, né, dos processos indianos de espiritualidade. Quando eles foram traduzir esse Bhagavad Gita, eles foram vendo que muito do que os orientais já trabalhavam há 2000 anos atrás é o que a filosofia, a psicologia busca em termos de saúde mental e bem-estar, né, para o nosso atual processo. Então, esse termo mindfulness, na verdade, é um resgate da sabedoria oriental, tá? Aqui, ó, o termo mindfulness é a tradução para o inglês da palavra sati, na língua Pali, língua budista há 2.500 anos atrás. Então, 2.500 anos atrás, a língua Pali, né, já era usada pelos budistas e já existia esse termo, que é atenção plena, que se traduz pelo sati. Ó. Sati é igual a estar atento, atenção, lembrar, consciência. Então, é você... A definição de atenção plena é estar aberto à experiência presente com aceitação. É você ter consciência no aqui e agora. Muitas outras linhas da psicologia usam esse conceito, né? Mas nenhum deles aplica tanto atenção plena. Vocês vão ver nesse texto que vocês vão ler sobre a psicologia, a aplicação, né, da atenção plena, vocês vão estar sempre se referindo, se remetendo à questão da comparação entre a psicologia atual e o que ele chama de psicologia budista, né? Essa forma de pensar a consciência, pensar o momento e como isso atua na ansiedade e nos processos psicológicos atuais. Importante do mindfulness são a autorregulação, a postura flexível, o automonitoramento, a relação plena com as intempéries da vida, a desconsideração plena de todas as crenças pré-estabelecidas e, enfim, assim, voltando nisso, né, nós temos a autorregulação da atenção e o foco na experiência imediata. Então, nós temos a aceitação dessa experiência imediata e a formas de vivê-la e de enfrentá-la, né, sem que isso evoque emoções muito fortes. Então, tá. O que significa, Jamile? Significa que, se eu pratico mindfulness, eu tenho possibilidade de enfrentar qualquer situação com as mesmas armas, porque eu não tenho uma autoavaliação anterior a essa situação. Então, por exemplo, eu tenho, tenho uma situação, eu vou fazer uma prova. E se eu evoco os pensamentos que vêm à minha cabeça e as recordações que eu tenho do passado como crenças, né, pré-estabelecidas já, crenças que eu tenho na TCC, né? Então eu tenho crenças já pré-estabelecidas de que eu vou mal nas provas, eu fico preocupada nas provas, eu posso não ir bem porque em outras provas eu não fui bem e tal. Então eu tenho essa crença estabelecida. O que a mindfulness faz? Ele ajuda, ele promove que você se concentre no momento presente, não nas suas outras impressões e nas suas crenças passadas sobre determinada situação. Então, eu tenho uma prova. Ok, é só uma prova. Eu vou estudar, eu vou ler e eu vou conseguir fazer a prova ou não. Mas depende da minha experiência, do meu momento. Não depende daquilo que eu já sei sobre prova. Então, eu não tenho medo da prova, porque eu não tenho outra experiência para me basear.
eu só tenho aquela experiência. Eu não sei se isso fica claro para vocês, né? Isso a gente pode trabalhar muito na aula online, né? Então, aí nós temos aqui, ó, automonitoramento das sensações e emoções. Então, eu não vou ter emoção e sensação anterior àquela experiência. Eu vou ter simplesmente a sensação e a emoção que aquela experiência me evoca. E aí permito, né, que aquela situação de problema ou situação complicada ou uma situação tranquila na minha vida, ela seja simplesmente vivida como um fato isolado. Ela é um fato isolado da minha vida. Um dia desse, uma paciente veio para mim e questionou, né? Ela reagiu a um assalto no qual ela estava com... Foi recentemente. Um assalto no qual ela estava com o dinheiro do salário inteiro na carteira, na bolsa, e ela não sabia se ia ter outro salário, porque foi recente isso, e porque ela acabou de receber, sacou para deixar em casa. E ela parou em alguma situação, em algum lugar para esperar um amigo, ou não me lembro qual exatamente a situação, e ela estava com esse dinheiro e apareceu um assaltante, um adolescente, e ela reagiu ao assalto, disse que não ia dar a bolsa e não deu a bolsa. E realmente meio que agrediu o menino. Não agrediu verbalmente, dizendo que ia gritar, que ia chamar alguém e tal, e não deu a bolsa, resumindo. E ela veio me questionar: nossa, Jamília, eu não sei agora, eu tô me sentindo mal, porque eu acho que eu posso estar desenvolvendo uma agressividade exacerbada com as pessoas, porque no passado eu sofri, nananã. Não, simplesmente o fato isolado. Ela estava na rua com todo o salário do mês na bolsa e ela não tinha perspectiva, por exemplo, de agora, né? Ela estava entrando na reclusão, estava começando lá, foi lá em março, estava começando a reclusão. E aí a gente não sabia, ou ela não sabia o que ia acontecer. Simplesmente ela agiu de acordo com o momento. Ó, eu não sei o que vai ser, não sei, eu vou agir de acordo com a situação. É isso, mindfulness permite que a gente haja de acordo com a situação, sem pensar que, depois, então agora eu estou desenvolvendo uma agressividade direcionada às pessoas e eu não consigo me conter, não, simplesmente você reage e reagiu ali. Pode ser que em outra situação que você seja assaltada, você ou qualquer pessoa não tenha a mesma reação. Aqui nós temos objetivos da atenção plena, tá? Regulação da atenção, estabilidade do estado de alerta apesar de estímulos concorrentes. Então, eu tenho regulação da minha atenção, mesmo que eu tenha vários estímulos, eu vou continuar alerta a esses vários estímulos, mesmo que eles estejam concorrentes. Consciência corporal, perceber sensações sutis, estar consciente das próprias emoções. Então, o praticante da atenção plena, ele vai estar sempre percebendo as respostas do corpo, as mensagens que o corpo dele vai mandar para ele. E as respostas ou as mensagens emocionais que essa emoção, que esse corpo vai te mandar. Então, a regulação da emoção também é uma possibilidade nessa prática da atenção plena. O praticante da atenção plena, ele está sempre atento às mensagens corporais e emocionais que aparecem para ele. E ele está sempre, no item 4, reavaliando, ver as dificuldades como significativas ou benignas, em vez de como todas ruins. Então, ele vai reavaliar a situação sempre, tentando absorver algo de bom daquela situação. Por exemplo, nós estamos em reclusão social, ótimo.
Mas qual a, a forma benigna que eu posso ver essa reclusão? Eu posso entender a reclusão como uma oportunidade de desenvolver práticas mais benignas para mim, mais positivas para mim. Por exemplo, eu posso desenvolver uma rotina de exercício físico dentro de casa, eu posso desenvolver uma rotina de estudos que talvez com o trabalho e com o dia a dia eu não poderia ter, tá? E a exposição também, o item 5, ó, dessensibilização global a tudo que estiver presente no campo da percepção. Então eu tenho a possibilidade de eu ser exposta a determinadas situações e naquela situação eu saber, entender que eu posso agir ou que eu vou agir de acordo com a minha impressão daquela situação e não antever determinadas situações. Então, eu vou ficar criando ansiedade, antevendo determinadas situações que não aconteceram ainda. O mindfulness, ele traz você para o momento presente. Então, a ansiedade, ela cai por terra, ela cai a zero. Porque não há ansiedade. A ansiedade vem com a possibilidade do futuro. O que vem no futuro? Como é que vai ser? Será que nós vamos ficar 2 meses nesse isolamento social? Como é que vão ser os trabalhos? Como é que vão ser tudo? Não, eu não tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar no momento agora. Como eu estou aproveitando o meu dia? Eu estou tornando o meu dia produtivo para mim? Eu estou conseguindo viver esse dia como o único dia que eu tenho na vida, né? Se eu estou vivendo isso, ótimo, perfeito. Mas quando chegar lá, se nós tivermos mais um mês de reclusão, se nós tivermos mais um tempo de reclusão, aí quando chegar esse momento, nós vamos saber como enfrentar essa situação, tá? Outro item, o sexto, senso flexível do eu. Existe uma desidentificação com emoções e crescente adaptabilidade. Então, eu tenho uma flexibilidade diante de determinadas situações ou emoções. Por exemplo, né, alguém finalizou o relacionamento. Então, eu tenho uma desidentificação dessas emoções. Tá, terminaram comigo, mas deixa eu pensar, o que esse término pode me trazer de bom? Ou o que esse término pode repercutir no meu momento, tá? Então eu tenho uma adaptabilidade, uma flexibilidade maior enquanto ser humano. Eu só me vejo nesse relacionamento. Eu não me vejo em outro relacionamento, não me vejo sozinha. Não, existe uma flexibilidade, existe a possibilidade. Se eu não estou no relacionamento, como eu posso estar? Então, você está aberto no mindfulness, você está aberto à flexibilização. E isso acontece, tá, gente? É importantíssimo que a gente entenda que essa situação acontece. Quem pratica mindfulness consegue se relacionar com o ambiente, se relacionar com o dia a dia dessa forma. E isso é muito importante quando você está atendendo. Vocês vão ver nesse livro, que é a referência que eu passei para vocês, que ele fala exatamente dessa relação do terapeuta com o paciente ou com a situação terapêutica quando você é praticante do mindfulness. Você tem muito mais insights, você está muito mais presente no momento e podendo ajudar muito mais as pessoas que te procuram do que qualquer outra pessoa, qualquer outro terapeuta, tá? Porque você está diretamente ligado ao presente. O relaxamento e a meditação, elas são técnicas para facilitar os indivíduos a enfrentarem o seu cotidiano ou situações extremas. Então, quando eu tenho um ponto a ser dessensibilizado, né, uma fobia, uma situação difícil, eu vou trabalhar a dessensibilização em comunhão com o relaxamento e a meditação, porque elas duas são técnicas que vão ser coadjuvante na dessensibilização. Eu tenho a situação, eu exponho o paciente àquela situação por imaginação ou por imagem,
por exposição e eu imediatamente recorro à técnica de relaxamento associada a essa exposição. E a meditação, ela é coadjuvante, porque ela deve ser feita todos os dias, tá? É importante que o paciente seja orientado a recorrer à técnica diariamente para obter resultados consistentes. Então, tanto no processo de dessensibilização quanto no processo de meditação, eu tenho a possibilidade de associar essa técnica a estímulos aversivos e fazer com que o paciente todos os dias ele tenha esse tipo de exercício. Isso é necessário, né? Essa disciplina é necessária para que a gente absorva, obtenha os resultados. Associar emoções aversivas como disparadoras para a utilização da técnica. Isso a gente já trabalhou, né? Então, na dessensibilização, eu vou usar uma situação aversiva e vou conciliar com o disparador, como disparador para a utilização dessa técnica, tá? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Na aula online, que a gente vai ter na quarta-feira, já está marcada, inclusive, nós vamos aprender a meditar, tá? Eu vou ensinar vocês algumas técnicas de mindfulness e para ver qual delas é mais adequada a vocês, certo? Muito obrigada, até amanhã.